Sinta-se cumprimentado. É de explicar aqui como funciona ou como é o back-office ou escritório da PetronPay. Na PetronPay temos aqui do lado, no canto superior esquerdo, tem aqui onde vem detalhes, todas as informações. E aqui é onde podes mudar a posição dos teus filhos, lado direito, lado esquerdo, o automático. É aqui onde você podes ir na tua conta ou sair. É aqui onde podes copiar quando alguém recomendares alguém ou alguém quiser entrar, copia o link, passa aí. Aqui onde os dólares vão sendo alocados diariamente ou na recomendação, todo aquele valor que vais ganhando vem ser depositado aqui em dólares. Aqui é valor em Bitcoin, aqui é da carteira para ativação, então não está ligado à conta dólar. Aqui são os bônus diários que ganhas diariamente, ele vai adicionar aqui. Então aqui são também bônus por indicação direta, assim que você vai indicar, os 10% vem aqui. Aqui tem o binário, bônus binários, há de também adicionar aqui, se organizar seu lado direito, lado esquerdo, o valor vem cair aqui, do lado o lado menor, então o valor que vão o 50% vem cair aqui, o dos dólares. E aqui é bônus mensal, depois aqui são bônus de 3 estrelas. Esse bônus de 3 estrelas é quando você completar ter 3 pessoas, vão fazer somatório do valor e vão te dar 10%, o valor vem aqui. E aqui temos o sumário do financiamento, a parte do investimento. Temos aqui o total do investido, aqui há de vir o valor que você investiu, que são 400, para mim são 499 dólares. Aqui é o total que vai receber, já recebi 818 dólares, quer dizer, já recuperei até meu valor, já tive até ganhos. O remanescente por receber são 678 dólares, o contrato está ativo. E aqui são meus ganhos diários. Aqui é onde mostra a percentagem, não pode fazer chegar, precisar vai até 300% do valor que você investiu. Então, aqui eu estou no 164, então significa que daqui a pouco tenho que já atualizar, porque não posso deixar chegar até 300, senão minha conta fica inativa. Depois aqui tem a parte binária, onde você vai organizar. Então nesta parte binária temos aqui o lado esquerdo. Aqui mostra os pontos que ainda não foram deduzidos para a tua conta balance, porque cada ponto é $1 e eles dão-te a perna mais inferior, não inferior, a perna fraca, e dividem por 2, digamos que tem aqui 230, aqui se tivesse 10, então o que poderiam fazer? Iriam usar este lado do lado direito, iam dividir por 2, 50% de 10, então seria 5. Então iam me passar 5, aqui iam tirar também o 10, então ia sobrar do 310. Então, aqui temos a quantidade das pessoas que estão no lado direito, total recomendado. Total recomendados são aqui, total recomendados são 14, os ativos são 6, são 14 total. Depois temos aqui são pontos, depois temos aqui lado direito, aqui já me pagaram, por isso vem 0. Tem que, assim, das próximas vezes que eu recomendar alguém, não posso colocar no lado esquerdo, porque o lado esquerdo já tem 320, eu tenho que colocar no lado direito, que não tem, que está fraco, está 0, para poder ganhar o binário. Então aqui são os pontos que eu tenho, aqui são users que se inscreveram ao meu lado,
E aqui onde vem bônus de 3 estrelas, aqui vem 2 por 3. 2 por 3 significa que entraram 2 pessoas, assim que chegar 3 pessoas, aqui vem somatório. Então aqui significa que entrou uma pessoa de 25, a segunda pessoa foi de $25, então o somatório foi 50. Se entrar mais outro de 50 fica 100. Então, neste processo de 100, o que vai fazer? Vão me dar 10% de $100. Que é $10. Então vai resetar a dividir 0 para 3. Assim sucessivamente. Quando eu também adicionar as pessoas, vão somando aqui, vão me dando, quando completar 3, vão me dar 10% do somatório do valor. Então, aqui onde você coloca teu endereço eletrônico, mas não é que eu vou explicar mesmo na account. Aqui é onde você vai ativar, onde vai ativar, chama-se de 2FA. 2FA é segurança. É segurança, é um sistema de segurança para caso de você não ser rastreado, não ser hackeado. E depois, isto é muito importante, 2FA, por quê? Porque a PetronPay é uma das empresas que paga em pouco espaço de tempo. 3 a 10 minutos você já tem dinheiro na conta. Então, isto é perigoso quando alguém conseguir ter o username e password. Pode mandar o dinheiro para a conta dele. E é por isso que não mostrem pessoas password e username. É muito perigoso. Eu, assim, por exemplo, que tenho 88. Alguém, se pegar essa minha conta, há de mandar endereço. O endereço é difícil de você rastrear, saber quem transferiu. Então, é muito importante não deixar vossos password e username com ninguém, porque a pessoa pode acessar. Mesmo quando vocês têm dificuldade de acessar vossas contas, se vocês mandarem password e username, a seguir tem que trocar o password, porque a pessoa, se for de má fé, sempre vai entrar nas vossas contas para controlar. E quando ver que tem dinheiro, pode sacar e não vai saber. E se lhe perguntar, vai dizer que não, eu não mexi. Então, preste atenção ou ative o 2FA, porque vai vos ajudar. Se alguém quiser entrar lá na tua conta, vai pedir este código de Google. Então, este código aqui, quem dá Google, então, terás acesso no teu telefone. A pessoa não vai conseguir acessar a tua conta aqui. O meu contrato está ativo. E o meu binário está qualificado. O binário está qualificado é quando você qualifica quando o quê? Quando já consegue 2 pessoas, e as 2 pessoas que você consegue não pode pôr no único lado, no lado direito ou lado esquerdo. Tem que colocar, tem que equiparar. Coloca no lado esquerdo e lado direito. Assim teu binário estará qualificado. Então, todos que estão vermelhos significa, se aqui está vermelho é porque você ainda não colocou seu endereço, se aqui está vermelho ainda não ativaste, se aqui está vermelho é porque ainda não colocaste 2 pessoas no lado direito e lado esquerdo. E depois, vamos aqui. Aqui é onde vais entrar no escritório, é nesta página aqui. Aqui é onde vais encontrar, onde vais ativar, tipo, vais fazer update. Digamos, eu para fazer update preciso de para fazer update para 999 tenho que pagar $500. Então venho aqui, copio o endereço e vou colar lá no coisa e mando 599. Mas daqui, este mês mesmo, é de fazer isso, porque já estou quase para 300. Depois, para quem quiser fazer update. Então, depois aqui temos aqui as posições na indicação. Aqui vais conseguir ver quais são os países que as pessoas se alocaram. Há de conseguir ver quais são os países que as pessoas se alocaram e quem entrou. Há de ver aqui os nomes. E também há de ver aqui o username. É por isso que o password tem que ter muita calma. O username vem aqui. Então, e coloca vossos password forte. Password forte, porque o username já está aqui. Facilmente a pessoa pode começar a tentar. Não coloque vossos usernames fracos, malta. Anos, datas, número de telefone. Não façam isso. Coloque uma letra maiúscula, um nome que a pessoa não te conhece e uma data que a pessoa não sabe. Então, isto é importante para precaução.
E aqui também mostrar os barris que as pessoas entraram com ela. Aqui são as datas que a pessoa ativou, onde as pessoas ativaram as datas e é aqui onde vais poder ver. Depois, tem aqui Binar Site. Binar Site, no Binar Site, aqui onde vais ter a posição, tem aqui o lado direito, o lado esquerdo, depois tem aqui o lado direito, o lado esquerdo, então são o posicionamento das pessoas que entram na tua árvore, os seus pacotes. Eu estou aqui e essas são as pessoas que eu recomendei. Quando você clica aqui, logo mostra a pessoa que eu entrei com ele, os meus pontos lado esquerdo, e assim que você vai clicando vai sabendo também vai saber os detalhes da pessoa. Depois temos aqui Program Reward. Program Reward aqui mostra os seus pontos, tipo para você ter os bônus, né? Tá, aqui vai demonstrar também as pessoas que ativaram seus pacotes e vai mostrar os seus pontos, total. E aqui as pessoas que ainda não ativaram estão aqui também. Depois, aqui há de mostrar os pontos total, e assim falta 1875 para atingir, para estar logo, atingir a primeira estrela. A primeira estrela logo me dá $100, assim também vou lutar para $6.000, 6.000 pontos vão me dar $200, assim sucessivamente. Depois vamos no Financial, aqui no Financial, aqui vens tirar extrato, aqui se queres depositar, aqui quando quiseres fazer saque. Então, se quiser fazer saque, vens aqui, por exemplo, está aqui, já fiz alguns saques, pode ver aqui, 72, 113, 99, 225, 54, aqui mostra as taxas, depois mostra a carteira que eu onde mandei, e as datas está aqui, fiz em dezembro, 29 de dezembro, 28, 25, 11 de dezembro. Então, se queres fazer a retirada, vem aqui, Make Withdraw. Quando faz Make Withdraw, vem aqui, este endereço você aloca lá no coisa. É de mostrar onde é que você vai alocar esse endereço. Depois coloca aqui o teu valor. Eu tenho valor para fazer, aqui tem o mínimo que devo fazer saque. Se tivesse abaixo, eu não poderia fazer retirada. Agora, já que estou acima de 25, já posso fazer retirada todo este valor até com os centavos. Depois faz Make Now. Só vais levar 3 a 10 minutos. Depois daqui, vão te mandar um e-mail. Vais no teu e-mail, clicas lá no teu e-mail, aceitar o withdraw. Depois dali, põe username e password, mas já vês que entra direito, já está aprovado. Só vai esperar uns 5 minutos ou 10 minutos para fazer saque. Aqui é My Account. Aqui download é onde você vai descarregar, onde tem manuais. Tem manuais aqui em inglês, manuais em espanhol, manual em francês, em italiano, em Thai, em Vietnã. Então aqui são manuais que você vai descarregar. Caso alguém recomenda alguém da Espanha, você tira esse manual da Espanha e lhe manda. Aí resolve o teu assunto. Então, My Account. My Account também vais encontrar lá em cima. No My Account é aqui onde, por sua vez, podes colocar teu nome. Aqui vai mostrar teu e-mail. Se falhar este e-mail, aqui não vais conseguir mudar, mas o nome pode mudar. Aqui é a pessoa que me recomendou. E aqui é o país, o meu username. E depois tem o meu número de telefone. Aqui, se eu quiser trocar o password, pode trocar teu password. Se você ver que alguém tentou acessar ou está desconfiado que teu password é pequeno, é fraco, então coloca o password atual e coloca novo password e confirma. Confirma. Vamos a account. Confirma. Então, aqui embaixo, onde você vai colocar o wallet, colocas o wallet. Eu já tenho esse wallet aqui, mas colocas e
Se tens outro, apaga, coloca novo. Cada vez que você quer te mandar valor, tens que vir aqui confirmar se o endereço que você quer, onde você quer mandar é este. Porque por exemplo, este aqui eu quero mandar para uma outra pessoa. Se eu quiser fazer o withdraw, quero fazer saque, não posso logo fazer saque, pode mandar para esta pessoa de novo. Então, tenho que ir copiar um endereço, vir colar aqui e aqui eu tenho aqui meu 2FA, que é esse meu 2FA. Vou copiar o número, porque lá passam uns 2 números, uns 6 números lá. Depois colo aqui e salvo. Mas para aqueles que não ativaram não precisa, basta colocar aqui salvar, logo salva o endereço automaticamente. E vamos voltar para a coisa, para a página. Então, muito obrigado. Acho que vão aprendendo assim com o tempo, mas o essencial é este aqui. Muito obrigado.